Meu nome é Faustino, eu faço parte da liderança daqui da comunidade indígena, e a gente é liderança para proteger essa juventude, né? E nós temos muitas coisas, né, para a gente fazer pela comunidade, né? E assim nós estamos lutando, né, pelo bem da nossa comunidade e pelo bem da juventude, né? A nossa linguagem, origem, ela é caigangue. Nós estamos ainda vindo de antigamente e hoje para nós é a mesma coisa porque nós não mudamos a nossa vivência com as nossas crianças, né? A nossa linguagem, né? Ainda nós preservamos a nossa cultura, então para nós é muito bom isso aí, né? De nós ainda preservar, mesmo que nós estamos no meio da cidade, né? Ainda nós praticamos a nossa cultura, né? Nós nunca queremos deixar a nossa cultura, né? O nosso dia a dia é de nós estarmos sentados, conversar com nossos filhos, né? Sobre a educação, né? Para que venha a respeitar a cada um, né? Nós sentamos e conversamos com nossos filhos, né? Para ser respeitados, respeitar os mais velhos, né? Os mais novos, né? E, no mesmo tempo, a gente está fazendo os nossos artesanatos, né? Junto com as nossas crianças, né? Ensinando, né? Eles trabalharem, para que mais tarde eles não venham, né? Fazer coisas erradas dentro da cidade, né? Trabalho dia a dia, né? É o nosso serviço, né? É assim como tu tem um emprego, tu vai de manhã, volta de meio-dia, né? Assim, é a mesma coisa, né? Então, o nosso trabalho, ele é assim, né? Nós não paramos, nós vivemos através disso aí, né? Então, nós nunca vamos deixar de fazer os nossos artesanatos, né? É muito interessante as relações que os povos indígenas têm com as nossas sociedades, né, nas quais eles circulam há muito tempo. Talvez seja importante dizer que nós temos no Brasil uma variedade muito grande de etnias, né, de povos diferentes. Então, são pelo menos 305 povos diferentes que falam, ainda hoje, mais de 274 línguas diferentes. Então, cada um desses povos vai lidar de um jeito diferente com as situações conflitivas, com o preconceito, né? Alguns desses povos têm uma inserção maior na sociedade envolvente, frequenta a universidade, vende coisas na feira, circula pelos espaços de atendimento de saúde. E alguns povos, especialmente na região amazônica, vivem em quase isolamento, né? Então, vivem muito mais na floresta, a partir dos recursos que eles têm no seu território. Então, cada povo vai ter uma relação diferente com a sociedade envolvente e vai lidar de forma diferente com o preconceito. Nós sofremos, né? Mas o que nós podemos fazer? A gente só tenta mostrar a realidade, né? Que não é assim que se trata o seu irmão. Que na verdade nós somos irmãos humanos. Eu e você, nós somos irmãos. E na verdade no meio de 100 tem só uns 5, 6 que reconhecem que somos irmãos, o restante não reconhece. Vários indígenas daqui, Guarani, Mbiai, Caingangue, Charrua também, têm feito a educação básica integralmente, depois ingressado na universidade, né?
A gente tem nas universidades públicas essas reservas de vagas para ingresso de estudantes indígenas que têm favorecido bastante essa formação um pouco mais qualificada, né, para que depois eles possam ocupar postos de trabalho que até pouco tempo atrás os indígenas não teriam acesso, né? Tem algum professor específico aqui na aldeia? Tem. Tem o professor Josme, que trabalha de manhã. O professor Dorvalino, que é na parte da tarde. Eles trabalham com as séries iniciais, do primeiro ao quinto ano. Aí passa do quinto ano, aí vão estudar para fora da aldeia. Por enquanto não for construída a escola maior, que vai ter até o oitavo ano, oitava série. Alguns povos têm essa proximidade maior com a nossa sociedade, então eles precisam muito mais, eles usam muito mais os recursos tecnológicos que nós temos, né, como celular, câmera. Existem um outro campo grande de trabalhos, são as escolas indígenas, então a gente tem uma grande quantidade de professores indígenas Biá-Guarani e Caingangue, né? E eles têm contínuos processos de formação para que eles possam se qualificar e se manter trabalhando efetivamente como professores indígenas, né? E respondendo por um desafio que é duplo, no caso deles, que é, por um lado, proteger e resguardar suas próprias culturas, línguas, tradições, conhecimentos, crenças, e, por outro lado, se apropriar e transformar em conteúdo escolar o conhecimento da sociedade envolvente, as tecnologias, enfim. A relação de vocês com a tecnologia? A nossa relação, dá para dizer que ela é boa. Até onde a gente conseguiu pegar, né? Está conseguindo pegar porque ainda a gente está com bastante dificuldade em aprender, porque isso para nós é novo e como a gente aqui a aldeia ela é bem, como é que eu vou dizer, está se desenvolvendo, está se acostumando, vou dizer, né, com isso. E aí como a gente também não tem condições de ter internet, não tem condições de ter computador, então se torna ainda mais difícil para a gente. E a relação de vocês com o bairro? Com o bairro aqui em volta? No começo foi difícil de nós, o pessoal se acostumar com o pessoal aqui, o bairro se acostumar com a comunidade aqui, porque no pensar deles, os índios, eles tinham vindo morar aqui para, sei lá, eles ficaram com medo dos índios, né? Que na verdade eles não conheciam os índios. E eles acharam que os índios eles eram muito maldosos, mas que na verdade não eram. Agora o bairro e nós se entendemos bem mais melhor agora. Mas no começo foi difícil. Ainda não tem aquela relação, sabe, tão boa quanto a gente esperava, espera que seja, né? Pelo fato de ainda ter o preconceito, de ainda dizer que a gente invadiu as terras do branco e que a gente veio morar na cidade, só que a gente sabe que não, que essa não é a verdade, né? Esse projeto aqui que a gente está organizando é o projeto da Nongafag, que é o trabalho das donas da mata, traduzido para o português. Esse projeto aqui, ele está voltado para as mulheres, porque com o passar do tempo, as mulheres indígenas, nós éramos muito discriminadas dentro da aldeia, fora da aldeia, como vocês, né? Sempre é homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Aqui também era homem indígena, depois a mulher. Então, a gente também está lutando pela igualdade de gênero. E esse projeto aqui, como ele é voltado para as mulheres e para as crianças, ele abrange um pouquinho de tudo. E aqui a gente está pensando em construir, a horta viva, que é com ervas medicinais, memorial da mulher indígena que vai contar a nossa chegada aqui em São Leopoldo, as de mais idade, né? As mulheres de mais idade vão poder contar como saíram das aldeias grandes, vieram morar aqui próximo à cidade. E a casa semi-subterrânea, que é do povo Caingangue. Ervas medicinais. Na verdade, a gente não cita os nomes, né?
porque através do nosso chá, que a gente muitas das vezes tem mostrado para o povo branco tem tirado das nossas costas, né? Tem. Porque o nosso remédio, na verdade, os nossos avós, os nossos pajé, eles só tiram e dão. E não é falar Cobrado. o nome, mas quando eu tiro o remédio, eu vou passar para ti ou para tua mãe, eu não vou cobrar, dizer tem valor, eu tenho que ganhar, porque se eu falar assim, a nossa mãe inteira, ela não aceita. Eu tenho que tirar e dar para você, para tua saúde, para a saúde da tua mãe, para a saúde do teu familiar, para que esse remédio ele venha fazer efeito. E como a gente sempre tem um pé atrás com o povo, com os não indígenas, a gente fica meio assim, né? Porque os brancos já fizeram tanta coisa ruim com nós, fizeram tanta maldade para nós, então a gente já tenta não passar tantas coisas assim, porque o que para a gente pode ser uma coisa tão normal, tão comum, para vocês vão olhar e dizer, isso daí pode me gerar um dinheirinho, né? Eu vou pegar e vou... A gente está no que é nosso. Só que o pessoal acha que é o contrário, né? Como a história diz, como a história é mal contada dos livrinhos, quando conto para os ensino fundamental, lá na primeira, segunda, terceira série. Coisas que eu também aprendi. Dizendo que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, descobriu as terras indígenas. Na verdade, ele não descobriu, na verdade, ele invadiu, roubou, estrupou meus antepassados, a minha família, a família da Cleusa, invadiu nossas terras. Então, para nós é difícil isso, de dizer que a gente está invadindo as terras, ocupando o território que é do pessoal branco. Mas a história é mal contada, né? Mal interpretada.